Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Frente a Frente que começa agora. Hoje, aqui comigo no programa, o advogado Antenor Alves de Souza Júnior, procurador-chefe do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, com sede em Brasília. Antenor Júnior atua no Conselho desde 2018 e de lá para cá exerceu as funções de procurador-geral, interventor no Conselho do Rio de Janeiro e assessor jurídico da presidência do Conselho Federal. Nosso assunto, o papel e as dificuldades que estão sendo enfrentadas pelos técnicos industriais em diversas áreas do mercado de trabalho. Bem, senhor Antenor, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente e eu inicio essa entrevista certamente colocando uma questão que, digamos, pode ser crucial na solução desses problemas. A criação de uma frente parlamentar em defesa dos técnicos industriais. Aí eu pergunto, qual é, digamos assim, a motivação maior para a criação dessa frente político, digamos assim, político-trabalhista? É um prazer tê-lo comigo. Primeiro, Gorete, eu gostaria de agradecer a você pelo convite e, em seu nome, todos que fazem a TV Assembleia do Estado de Alagoas, dizer que é com muita satisfação que, em nome do CFT, em nome do presidente Solomar, a gente vem aqui ao povo de Alagoas falar sobre uma profissão que está no mercado brasileiro, que é muito contribuinte para o crescimento do país. Somos mais de 500 mil técnicos no Brasil todo, apenas registrados. A gente sabe que existem muito mais profissionais a serem registrados. Esses profissionais, eles são oriundos de praticamente todo o segmento da sociedade. São adolescentes que estão nas escolas técnicas, prestes a virar profissionais jovens, homens, mulheres, de todas as classes sociais, como eu falei, e pessoas que utilizam essa profissão a vida toda como proveito de suas famílias, de viverem as suas vidas com dignidade, mas muitos também utilizam a profissão como um trampolim para ascender posições melhores ou de condições sociais melhores do que aquelas que vieram. Então, o nosso trabalho, em princípio, é um trabalho em prol dessas pessoas, do desenvolvimento tecnológico do Brasil, com respeito à lei, com respeito aos regulamentos e aos normativos. Então, não podia deixar de começar a entrevista com essa colocação e agradecer à TV Assembleia pela oportunidade. Bom, para explicar, a maioria das pessoas não sabe, muita gente até não conhece a história. Eu vou rapidamente explicar aqui a situação dos técnicos industriais É importante fazer hoje. um histórico, né, dos profissionais no Brasil, desde a fundação, digamos assim, do Conselho também, nesse sentido de as pessoas entenderem Exatamente. o que é a importância desse trabalho. Pronto. O Conselho Federal dos Técnicos Industriais e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais, eles são oriundos da Lei 13.639, que foi publicada no Diário da União em 27 de março de 2018. Os técnicos industriais, eles são profissionais de diversas modalidades da engenharia. Então, antigamente, antes da Lei 13.639, os técnicos industriais eram registrados no sistema Confea-CREA. O sistema Confea-CREA, até 26 de março de 2018, ele fiscalizava, normatizava as profissões de técnicos industriais, como eu disse, nas mesmas modalidades da engenharia. Por exemplo, nós temos lá o engenheiro civil, aqui nós temos o técnico de edificações, temos o técnico de estradas, lá tem o engenheiro de estradas, aqui lá nós temos o engenheiro mecânico, aqui nós temos o técnico de mecânica e por aí vai. Os técnicos industriais, como eu disse, passaram a ter a criação do conselho, né, foi justamente em março de 2018. Em junho de 2018, a primeira diretoria e o primeiro corpo de conselheiros federais foi instalado. Né? A criação se deu em março e a instalação do conselho em junho. E de lá para cá, nós naquele momento enfrentamos ainda uma série de problemas com o próprio sistema Confea-CREA, porque inicialmente não houve a compreensão, o espírito público, eu diria, para que colaborasse com a instalação do Conselho. A lei previa um repasse de dinheiro, esse repasse só chegou em setembro. Nós tivemos uma série de percalços ali, mas à época eu ainda não estava no CFT,
não era apenas conselheiro à época do Estado do Ceará, porque eu também sou técnico de estradas, e aí a gente entrou com ação judicial, conseguiu reverter isso no primeiro momento, e em dezembro de 2018 o CFT passou a gerir o sistema com as suas próprias pernas, vamos dizer assim, com muita dificuldade no início, porque era apenas o Conselho Federal, imagine, não existiam os regionais, não existia prédio, não existia funcionário, então foi um momento muito difícil para aquela primeira diretoria enfrentar, e para nós enfrentarmos no começo. Mas fomos indo, veio o ano de 2019, nós elegemos em 2019 todos os regionais, nós instalamos, melhor dizendo, todos os regionais, iniciamos as nossas resoluções, que aí é um capítulo à parte aqui que eu quero falar mais à frente sobre ela, tenho certeza que você vai me dar a oportunidade. Nós, ao longo desses 5 anos, né, desde junho de 2022, desde junho de 2018 até agora, um pouco mais de 5 anos, 2023, nós estamos aqui em agosto de 2023, nós fomos criando diversas resoluções, né? Nós tivemos sempre o cuidado, eu estou no CFT, como a senhora pode perceber, e os nossos espectadores podem perceber, desde o primeiro momento. E nós sempre, Gorete, quisemos fazer a coisa certa, não é? Nós exigimos de nós mesmos, melhor dizendo, que todas as resoluções elas sejam feitas no limite da lei. Acontece que, isso é um outro aspecto que a gente precisa colocar aqui, os técnicos industriais, como eu disse, estavam lá no sistema Confea-CREA antes de estar aqui no sistema CFT-CRT. E lá, numa outra forma de dizer isso, a gente não tinha de forma plena e completa a entrega das resoluções da forma como deve ser, porque os técnicos não participavam nem da diretoria, nem da direção do sistema Confea-CREA e nem dos conselhos enquanto conselheiros para criar as resoluções. Então, à época, a gente tinha uma grande dificuldade em ver entregue à sociedade, em primeira instância, e ao técnico as suas resoluções como devem ser no limite de suas competências e atribuições. Com o sistema Confea-CREA, com o sistema CRT-CFT, foi diferente. A gente passou a ter os nossos conselheiros passaram a fazer as nossas resoluções e, obviamente, elas estão devidamente em alinhamento com a lei. Acontece que a gente tem tido dificuldades em órgãos públicos, por exemplo, não é o caso concretamente do Corpo de Bombeiros de Alagoas, que lá a gente até agora não tem notícia de problemas, mas em várias corporações de bombeiros no Brasil, nós temos uma dificuldade do trabalho do técnico ser recepcionado dentro das suas prerrogativas, dentro das suas atribuições que são definidas em resoluções próprias. Existe uma resolução do CFT que trata diretamente das atividades, inclusive no âmbito do Corpo de Bombeiros, só para dar um exemplo. Mas, como a gente tem, às vezes, a incompreensão, principalmente quando o órgão é ocupado por algum engenheiro, então a gente tem uma dificuldade. Mas a gente está quebrando isso, está explicando para os colegas engenheiros, né, que somos todos profissionais da engenharia, o técnico industrial, em mecânica, em estradas, em eletrotécnica, em eletrônica, em agrimensura, somos todos profissionais de modalidade de engenharia, cada um na sua expertise, cada um na sua atividade, mas todos estamos trabalhando dentro da sua área. E o técnico industrial... Há espaço para todos, senhor Antenor? Exatamente. No mercado de trabalho? Há espaço para todos. Os técnicos industriais antes exerciam as atribuições, hoje eles as exercem da mesma forma, não mudou absolutamente nada com relação à atribuição, o que mudou foi apenas o órgão fiscalizador, né? E abrindo aqui um parênteses, eu sempre faço isso, a sociedade brasileira, que é representada em sua última instância pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa dos Estados, muito bem aqui pelo Estado do Alagoas, com seus nobres deputados e deputadas, e pelas câmaras municipais, esses são os representantes do povo. E o Congresso Nacional, que a Constituição indica como sendo o âmbito onde se legisla sobre a atribuição profissional, sobre o exercício profissional, escolheu algumas profissões para que essas profissões sejam profissões regulamentadas. Daí nós hoje, né, nós possuímos no Brasil alguns conselhos. Conselho de enfermagem, de medicina, de serviço social, de psicologia, de técnicos industriais,
de advogados, no caso, nós chamamos de OAB, mas a OAB é um conselho profissional, e essas profissões, entre outras, não é, foram escolhidas, eleitas pelos representantes do povo como aquelas profissões que merecem ser fiscalizadas. Então, nessa primeira participação, eu digo dessa maneira e fico nessa luta, a gente está nessa luta de convencer as pessoas que o que nós, enquanto representante jurídico do CFT, eu como procurador-chefe do CFT, não é, em conjunto com o presidente Solomar e a diretoria, o que nós queremos é garantir à sociedade que os técnicos industriais exerçam suas profissões na plenitude. Me permita só finalizar essa primeira parte colocando a seguinte situação. Inclusive, nos editais de concorrência pública para a prestação de serviço, por exemplo, né, alguns órgãos municipais, alguns órgãos estaduais, às vezes não incluem a possibilidade do técnico industrial participar. E isso vai de encontro a um princípio da administração pública que é ampla concorrência. Na licitação se quer ampla concorrência para que se tenha melhor preço e melhor serviço. Senhor Antenor, não é uma contradição, por exemplo, o governo federal incentivar, inclusive, a criação de mais escolas técnicas no Brasil e o mercado de trabalho se comportar dessa forma? Eu gostaria que o senhor também falasse sobre como se deu a saída dos técnicos industriais do sistema CREA-CONFEA. Como se deu, na prática, essa saída? Olha, a gente hoje ri, certo? Mas na hora lá, na época, não dava para rir, não. Foi uma situação muito complicada. Eu diria até que foi uma situação hercúlea, né, a ser enfrentada da nossa parte. Eu vou lhe explicar por quê. É bem simples. O sistema CONFEA-CREA e nós hoje lá no CFT-CRTs, a gente precisa, os profissionais para exercer as suas profissões, eles são muito dependentes, mais do que outras profissões, do conselho. Por quê? Porque nós, para que, por exemplo, eu sou Textradas e durante muitos anos da minha vida eu trabalhei na área de agrimensura. Então, se eu fizer um georreferenciamento de um imóvel para fazer, por exemplo, uma retificação de área ou um desmembramento de uma área, não é? Ou para um imóvel ser objeto de uso capião, por exemplo, eu preciso assinar um documento chamado Termo de Responsabilidade Técnica, né? Lá no sistema CREA, eles chamam de ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. E o sistema CALBA-R chama de RRT, Registro de Responsabilidade Técnica. Pois bem, na época, nós, em um dado momento, simplesmente o sistema CONFEA-CREA, ele Tivemos um problema na conexão. Cortou um pouquinho, mas já está voltando. Pode falar, senhor Antenor. Pronto, eu percebi que cortou. Pois bem, lá em 2018, num dado momento, o sistema CONFEA-CREA ele cortou todo o acesso do técnico pela internet ao sistema que você preenche o ART, né, na época. Então, foi por isso que na parte eu falei sobre uma ação judicial que eu tive que, à época, manusear contra o sistema CONFEA-CREA para obrigá-los a permanecer permitindo o acesso dos técnicos industriais para a emissão da ART na época. Hoje a gente chama de TRT no nosso sistema. Então, isso foi muito difícil. Outra coisa que foi muito complicada para a gente foi que nós nos instalamos, a lei é de março, a criação é de março de 2018, mas a nossa instalação só se deu em junho de 2022. E nós gastamos o mês de junho, 8 dias, 10 dias do mês de junho, que foi dia 22, junho, julho, agosto, e ali por volta do dia 19 de setembro foi que nós recebemos um HD com os dados e um repasse ao entendimento do sistema CONFEA, que nos era devido, que a lei determina, que é o prorata tempore, e pronto. Ou seja, nós tínhamos um valor na conta que nem pertencia totalmente ao CFT, porque a gente precisou ficar guardião dos valores que pertenciam aos regionais, que depois foi entregue aos regionais, mas nós não tínhamos um prédio, nós não tínhamos funcionário, nós não tínhamos cadeira, nós não tínhamos papel, nós não tínhamos um sistema para dar condição aos técnicos de
poder continuar a emitir o TRT, por exemplo. Então, eu consegui, com essa ação judicial, como disse na época, eu ainda não era nem procurador do CFT, eu fiz isso na condição de presidente do Sindicato dos Técnicos Industriais, que eu era na época, como advogado que sou, e a gente conseguiu minorar esse problema, obrigando todo o sistema CONFEA a ficar numa espécie de transição obrigatória por decisão judicial até dezembro de 2018. Né? E isso aconteceu, alguns sequer cumpriram na integralidade a decisão judicial, mas a gente caminhou, conseguiu instalar o nosso sistema. Então, esse, sim, de forma bem rápida e resumida, foi a grande dificuldade que nós enfrentamos. E de lá para cá, hoje nós temos, eu esqueci de dizer isso, nós temos hoje 11 conselhos regionais instalados. Né? 4 deles, né, são compostos por mais de um estado da federação e os outros são apenas com a unidade da federação. Por exemplo, aqui no estado de Alagoas, ele está inserido dentro do Regional 03, que tem sede na cidade de Recife, em Pernambuco. Então, nós temos Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe, os 4 estados dentro do 03, do Regional 03. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta ao Frente a Frente, que hoje recebe o advogado Antenor Alves de Souza Júnior, procurador-chefe do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, com sede em Brasília, e ele nos fala aqui, né, sobre as dificuldades dos técnicos industriais em diversas áreas no mercado de trabalho, algo que está sendo discutido e numa tentativa, né, de conseguir superar essa situação. Eu pergunto, em relação ainda ao mercado de trabalho, que segmentos estariam mais vulneráveis e como se pretende agir no campo político para, através dessa frente parlamentar, obter o que especificamente, doutor Antenor? Brett, nós hoje, como eu te falei no início, nós somos um conselho que nós abrigamos um número bastante grande de modalidades. Como eu disse, na área da eletrotécnica, da eletrônica, da mecânica, da construção civil e por aí vai. Pois bem, o CFT, capitaneado pelo presidente Solomar, tem tentado fazer um trabalho político, né, junto aos órgãos estatais, às agências, por exemplo, reguladora, a ANM, a Anatel, né, etc., e também junto aos agentes políticos. Né? Nós hoje no Congresso Nacional, nós temos lá na Câmara dos Deputados uma frente nacional em defesa do técnico, do ensino técnico. E nós temos um sonho, uma ideia, de disseminar por todo o Brasil, é uma orientação do presidente Solomar e do vice-presidente Ricardo Nelas e da diretoria do CFT como um todo, que nós tenhamos esse trabalho de disseminar por todo o Brasil, por todas as assembleias legislativas, frentes estaduais. E eu te digo da seguinte forma, os congressistas perceberam isso, e eu tenho certeza que os membros das assembleias legislativas, os deputados estaduais também, com certeza vão ter essa sensibilidade. Veja, o Brasil é um país onde nós temos uma dimensão continental. Esse país é muito grande. O acesso à educação no Brasil ainda hoje é um grande problema. E esse problema cresce à medida que você tem, por exemplo, acesso à universidade hoje. O acesso à universidade hoje ainda é, lamentavelmente, algo muito difícil para a grande maioria dos brasileiros. Então, o ensino técnico, mesmo com ele cotas, é o mais próximo. Mesmo com as cotas, não é?
mesmo com todo o trabalho que os próprios congressistas têm feito, com criação de leis de cota, que garante o acesso a pessoas socialmente mais vulneráveis, por exemplo, e de minorias menos favorecidas, mesmo assim, nós temos hoje uma dificuldade muito grande no acesso ao nível universitário no país, ao nível superior no Brasil. Isso é uma dificuldade, né? Eu posso falar de casa, tenho 3 filhas e sei a dificuldade que foi formar, graças a Deus, tenho 2 formadas, inclusive uma é sua colega, jornalista e outra é psicóloga, e estamos aí na tentativa de colocar mais uma na universidade, mas isso não é fácil. Não é fácil ter 3 filhas, como eu e minha esposa, colocar 3 filhas na universidade, mesmo pública ou privada. Então, o ensino técnico, que foi, por exemplo, a minha realidade pessoal, não é? Apesar eu sou filho de uma professora e de um funcionário público, de uma empresa estatal, então meu pai e minha mãe, não é? Na época, a dificuldade ainda era maior ainda. Então, qual foi o meu acesso mais fácil, pessoalmente falando? O acesso mais fácil foi ir até a Escola Técnica Federal, que é época eu chamava de Escola Técnica Federal. Lá eu fiz o curso de estradas, quando terminei o curso de estradas, eu fui para o mercado de trabalho como técnico, depois consegui empresariar numa área de agrimensura, depois virei advogado e fui evoluindo na vida. Então, assim, e isso é o que pode acontecer e vai acontecer com a maioria dos jovens que não tem acesso direto à universidade por essa série de fatores que nós falamos. Então, eu digo assim para poder falar para os deputados, para os nossos congressistas, os nossos vereadores, etc., os nossos deputados estaduais. O ensino técnico ele tem um forte apelo social. O jovem, o garoto de 14, 15, 16 anos, vamos supor, eu não sei no seu caso, mas se você tiver filho, você deve ter passado por isso. Seu filho termina o 2º grau, normalmente termina o 2º grau. O que é que ele vai fazer dali? Ele só tem praticamente uma alternativa. Ele vai ter que fazer um cursinho, se ele não tiver passado direto para a faculdade, ou se ele tiver passado na faculdade, ele vai fazer o ensino superior. Mas profissão mesmo, o nosso ensino médio regular, ele não ensina. Quem ensina, quem coloca de pronto o jovem de 17, 18, 19 anos no mercado de trabalho, é o ensino técnico. E o ensino técnico, como eu disse, ele é uma catapulta, vamos dizer assim, para uma situação social melhor. O próprio, posso falar assim, porque ele próprio fala isso em público e tem o maior orgulho de falar, o nosso presidente Solomar conta uma história belíssima de vida, né, que saiu lá do interior do Rio Grande do Sul e depois se tornou, inclusive, um advogado de sucesso, porque o ensino técnico lhe proporcionou isso. E como o presidente Solomar, como eu, várias pessoas têm essa história para contar. Então, é nesse sentido que eu sempre argumento com os nossos parlamentares. Pois bem, quando se fala da precarização do ensino, o que o Conselho diz sobre isso? Olha, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, nós temos ido muito próximo, não é, do MEC. Não é? Inclusive, nós temos um catálogo técnico, onde lá está descrito pelo próprio MEC todas as profissões regulamentadas e do ensino técnico, né, logicamente. Então, nós participamos muito fortemente disso, da criação e da atualização recente que houve do catálogo técnico, e o MEC é um parceiro nosso. Né? A gente tem algumas preocupações, né, no ensino, como, por exemplo, nós temos a possibilidade, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela dá a possibilidade do cidadão obter o título de técnico industrial através de uma coisa chamada certificação por competência. Né? Então, explicando de maneira bem simples para as pessoas, aquelas pessoas que, por exemplo, vou falar de uma área que eu conheço muito bem, o sujeito aprendeu na prática sobre topografia e foi registrado numa empresa como topógrafo e, sei lá, trabalha 10, 12, 11 anos como topógrafo. Então, ele pode ir a uma escola que está cadastrada, registrada, certificada no MEC e obter o diploma por competência. Lá ele vai fazer algumas provas e obter o título de técnico industrial na área, vamos supor, de agrimensura ou de topógrafo de estradas, por exemplo, ou de técnico em topografia, como queira.
Então, isso é uma possibilidade, está na lei, existem várias escolas no Brasil hoje oferecendo esse serviço. Nós, no CFT, nós não somos contra a isso, até porque a gente sabe que a nossa profissão é uma profissão de ofício. A gente executa, basicamente, os projetos, a gente tem possibilidade de projetar, existe possibilidade de projetar, mas a gente, na sua grande maioria, nós executamos. Aham. Porém, nós nos preocupamos em algumas situações, a forma como isso tem feito, e a gente tem trabalhado junto com o MEC para que a gente não tenha, como você colocou muito bem, a frase é essa mesmo, uma precarização do ensino técnico, que lá na ponta pode colocar a sociedade em risco. A carência dos trabalhadores industriais no Brasil, o Conselho teria um mapa já para apresentar em nível de Congresso Nacional, por exemplo? Sim, o nosso sistema, a gente tem lá os dados, tá certo? O nosso pessoal da informática faz isso de forma, não é nem diuturnamente, de segundo a segundo, nós temos lá todo um levantamento da quantidade, existe um trabalho, um acompanhamento constante disso, então nós temos os números, né, aonde, por exemplo, se o Congresso Nacional ou o governo federal, por exemplo, né, o atual governo, que é capitaneado hoje pelo presidente Lula, nos 2 primeiros governos, ele foi, todo mundo sabe disso, é público, foi muito forte com relação à questão do ensino técnico. Nós tínhamos até o Pronatec, salvo me engano, era esse o nome que dava à época. E agora então, também, né? Nessa atual gestão. O Brasil está passando por um processo de reconstrução, digamos assim, de ponta a ponta, né? Exatamente. E a presença de um técnico industrial pode fazer a diferença nesse sentido, né? Com certeza. Então, ele está aí sinalizando que vai voltar a isso. Nós estamos vendo isso com bons olhos. Eu não saberia dizer, eu estou me lembrando agora que você está falando, teve uma pesquisa recentemente, uma fundação do Itaú, salvo sem querer aqui fazer propaganda de banco, mas a Fundação Itaú fez um levantamento, e se a minha memória não estiver ruim, eles disseram lá que o fomento do ensino técnico ele poderia causar um impacto de 2,3% do PIB. Ele não aumenta o PIB em 2,3%, tá? Ele dá um impacto de 2,3% sobre o PIB. Ou seja, em todo caso, é um grande impacto. Se o governo federal, por exemplo, quiser, nós somos capazes de dizer para o governo federal exatamente quais são as regiões do Brasil, os estados, os municípios, né, até os bairros, se quiser, aonde você tem menor e maior oferta de técnicos industriais no mercado, inclusive para o próprio governo poder fazer, digamos assim, um projeto, uma análise de onde melhor investir o dinheiro para que a gente tenha um resultado melhor na formação desses profissionais. Ou seja, investir em políticas públicas voltadas para esse segmento também, para a sociedade, com a participação desses segmentos. Doutora Antenor, para a gente fechar esse bloco, como o senhor vê a forma de condução dessa luta e seria a reintegração dos profissionais ao sistema CONFEA, CREA? Como o senhor vê essa questão? Olha, claro que aqueles que me conhecem, né, ou não, têm o direito de pensar o que quiser, certo? Mas eu, pessoalmente, e eu posso falar aqui em nome aqui da diretoria do CFT, os colegas que estão hoje na diretoria do CFT também pensamos assim, o nosso espírito é público, certo? Nós, em nenhum momento, vamos defender, e nem poderia ser diferente, nós nunca vamos defender que o técnico industrial ou que qualquer outra profissão, ela se apodere, vamos dizer assim, ela se invista em atribuições e competências que não lhe cabem. O que nós queremos é que o técnico industrial tenha, eu já usei essa frase aqui, plenitude no acesso às suas atribuições e competências. Apenas isso. O mercado, e aí eu boto meu viés liberal aqui para fora, o mercado é quem vai definir quem é o profissional que vai
ter mais sucesso ou menos sucesso. O conselho, ele não consegue fazer com que um profissional tenha mais sucesso ou menos sucesso. Quem vai dizer é a competência, do ponto de vista de qualidade do trabalho daquele profissional. Então, o que nós queremos é que todos, dentro da legalidade, porque, como eu disse no início, nós escolhemos, enquanto Estado, a Constituição se prevê, artigo 5º, inciso 3 da Constituição, que é livre o exercício, livre o ofício nos limites da lei. Então, a lei dá alguns limites. Então, dentro desses limites, nós temos profissionais que podem trabalhar ou podem ser profissionais de determinada área. E é dentro desse limite que nós colocamos. Nós não queremos nada mais, nada além do que a lei, do que a Constituição nos entrega. E só para te ajudar aqui na finalização do bloco, o que eu te digo é isso. Nós, no Sistema Confea-CREA, nós, quando estávamos no Sistema Confea-CREA, e que lá estivemos, e agora no Sistema CFT-CRT, nós continuamos defendendo exatamente a mesma coisa, que o técnico discute o mercado de trabalho com engenheiros, com arquitetos, seja lá com quem for, mas dentro de uma legalidade, dentro da aceitação legal. Não há como se aceitar, não podemos aceitar isso, eu tenho lutado isso diuturnamente, tanto nos processos judiciais, e graças a Deus estamos vencendo esses processos, como administrativamente, quando há empecilhos antiéticos, muitas vezes, e ilegais contra o exercício. Isso a gente não vai admitir, porque lá na frente nós estamos defendendo quem? A sociedade. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Antenor Alves de Souza Júnior, procurador-chefe do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, com sede em Brasília. O nosso assunto é o mercado de trabalho, como se coloca no momento para os trabalhadores industriais. Nessa proposta, nessa discussão de retomar, né, uma posição que se tinha antes dos técnicos industriais no mercado de trabalho, a proposta, na verdade, conta com apoio de outros segmentos, senhor Antenor? Olha, Aurélio, sim, a gente tem tido o prazer, né, de trabalhar junto com outros segmentos. Nós, lá no CFT, por exemplo, nós conseguimos, através de convênios com outras instituições, e eu aproveito até que para te dar aqui uma informação, como, por exemplo, nós, recentemente, nós colaboramos com um evento que acontece anualmente chamado Mostra Tech, que acontece lá no estado do Rio Grande do Sul. E nessa Mostra Tech, nós premiamos lá duas moças, não é, que foram, depois desses trabalhos delas, foram premiados nos Estados Unidos. Então, foram duas técnicas, né, dos estudantes, na verdade, que fizeram um trabalho lá e conseguiram levar para os Estados Unidos um projeto sobre uma situação até de uma deficiência que a pessoa pode ter no pé. Então, esse aparelho delas lá ajudava a pessoa a andar melhor. Tá certo? Então, ou seja, nós estamos contribuindo com outros segmentos do mercado, com a indústria, com a tecnologia. Não é? Eu, no resumo que eu mandei para você, eu não cheguei a mencionar isso,
mas vou mencionar aqui. Nessa minha trajetória dentro do CFT, por um momento a gente teve lá como interventores no Rio de Janeiro, uma situação do CRT Rio de Janeiro. E nós O que levou precisamos ir essa lá intervenção? como interventor. O que motivou? Isso, exatamente. Foi uma situação bem pontual lá, o presidente havia morrido e teve uma situação, uma sindicância que apurou algumas situações, e a gente precisou intervir no Rio de Janeiro por conta de outros fatores também, a questão política conturbada à época, e o plenário do CFT tomou a decisão de intervir. E eu fui lá, junto com o colega Gilmar Pastori, como interventor. Mas eu não queria pontuar nesse ponto ruim, vamos dizer assim. Claro. Eu queria pontuar na parte boa. A gente esteve lá e eu fui no SESC da Tijuca, na época, como disse, como interventor representando o Rio de Janeiro, né? E lá a gente viu um trabalho no SESC da Tijuca que tinha uma indústria, uma mini indústria, né, para ensinar a fazer cerveja, tinha uma mini indústria para ensinar a fazer pão, uma padaria e diversos outros confeitos e tal, e tinha também uma verdadeira indústria da construção civil lá dentro. Os garotos aprendiam a fazer, né, uma série de construção com tijolo, com madeira, com areia, com etc. Então, conversando lá com os professores da época, eles começaram a dizer que o público deles eram garotos, né, de áreas muito difíceis do Rio de Janeiro, e que aqueles garotos enfrentavam lá, né, para ir até lá o SESC para aprender este ofício, e que eles já tinham vários exemplos de garotos que saíram daquela situação bem difícil, morador de favela, para situações bem melhores. Ou seja, o ensino técnico, ele é uma catapulta, como já usei até essa palavra aqui, ele lança as pessoas na vida, né? E nós, digo de novo, e aproveito aqui a audiência do seu programa para dizer que todas as empresas, né, as indústrias que queiram procurar o CFT, a gente está aberto para colaborar e para trazer para dentro do mercado de trabalho cada vez mais profissionais para o crescimento e para o desenvolvimento do Brasil. O Conselho realizou um seminário nacional de ética e disciplina profissional. Foi em julho ou agosto agora, recentemente? Esse seminário foi agora, final de julho, começo de agosto. Na verdade, nós realizamos esse seminário, foi um seminário interno, né? Nós realizamos 2 seminários bem recentemente. Um jurídico, lá no meados de julho, e esse logo no comecinho, finalzinho de julho, de agosto, julho, agosto, e um em meados, que foi o jurídico e o de ética. O que podemos destacar na realização desse seminário? Num momento como esse, né? Crítico da atividade profissional, do questionamento que se faz nesse sentido. Pronto, eu vou destacar em ambos. No jurídico, nós destacamos todas essas questões, que a gente até já abordou aqui, mas eu gostaria de dar uma ênfase maior no nosso de ética. Você colocou. No nosso conselho, como todo conselho, a gente disciplina também essa parte, né, de moralidade, de ética, né? Então, nós reformulamos todo o nosso, digamos assim, normativo interno sobre ética. Nós criamos 3 resoluções, as resoluções 206, 207 e 208, né? A Procuradoria, na minha pessoa e na pessoa dos colegas lá, a gente participou ativamente, logicamente, da construção desses 3 normativos. É o Código de Ética, propriamente dito, que é o 206, o Código de Processo Ético, que é o 207, e o Código de Conduta Ética. Vou explicar rapidamente os 3. O Código de Ética, eu tenho ali digamos assim, as condutas esperadas que a sociedade, que o CFT espera dos profissionais. E as condutas que são vedadas, aquelas que nós não admitimos. E aqui eu digo com o maior orgulho, Gorete, para você e para todas as mulheres que nos ouvem, que o CFT está atento, inclusive, a questões sensíveis da sociedade brasileira, como, por exemplo, a violência contra a mulher. Então, nós conseguimos, foi uma proposta pessoal minha, que eu agradeço à comissão, inclusive de ética, que tratou
do dispositivo que levou ao plenário, ao plenário do CFT, que aceitaram, nós colocamos lá, inclusive, a possibilidade da exclusão dos quadros, dos técnicos industriais, de pessoas que eventualmente sejam condenadas por violência contra a mulher. Então, o CFT ele se mostra bem presente com relação às questões da sociedade, e essa, que é da violência contra a mulher, é algo que a gente tem uma bandeira para não, eu pessoalmente, digo de novo, nós temos essa bandeira e a gente não pode arredar o pé desta situação. E o CFT colocou isso no seu normativo, que me deixa extremamente emocionado e orgulhoso de saber que a gente participou disso. Depois, nós temos o Código de Processo Ético, que é o código que nos diz como a gente vai tramitar. Lá também estão presentes princípios fundamentais do Estado de Direito, princípios importantes para o cidadão, que é a ampla defesa, o contraditório, em resumo, o devido processo legal, como ele deve ser, respeitando a legalidade e, logicamente, todos os princípios que norteiam o Estado de Direito, o Estado democrático de direito que a Constituição brasileira nos garante. E, de uma forma, eu peço aqui o benefício da dúvida, como a gente costuma dizer como advogado, mas eu desconheço que exista em outro conselho um normativo específico, veja o que eu estou falando, um normativo específico para a conduta de diretores, presidentes e conselheiros. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Resolução 208, ela trata exclusivamente da conduta ética do técnico, não como profissional. Né? Uhum. Na verdade, não como profissional, porque como profissional é lá no 207. Né? Na 208, eu trato a conduta dele enquanto gestor do sistema, enquanto conselheiro, enquanto diretor e enquanto presidente. Então, nós fizemos questão de ter um normativo específico para isso, porque todo conselho tem um código de ética profissional. Né? Como é que ele se relaciona com o profissional, com a sociedade, como é que ele se relaciona com o profissional, com outro colega, como é que ele se relaciona com o seu cliente. Né? Isso é comum de todos. Uma visão crítica, não é? Da sua atuação como um todo. Impõe, né? Pronto, exatamente. Só para fechar nesse ponto, o CFT criou o Código de Ética de Conduta dos conselheiros e dos diretores, ou seja, os diretores têm um código especificamente para eles na condição de técnico, só pode ser diretor e conselheiro se for técnico, mas no exercício da profissão, ou seja, zelando que ele, além de se comportar, o diretor, o conselheiro, pela égide de técnico, como princípios que estão lá no 207, o nosso código de ética, mas também existem outros princípios que são diferentes, que ele precisa observar enquanto conselheiro e enquanto diretor. Ou seja, nesse seminário nós fizemos uma apresentação para quem? Os coordenadores das comissões de éticas todas, para os membros das comissões de ética, para diretores e para presidentes que lá estavam. Então, foi um momento muito importante e a gente ficou muito satisfeito de poder ter participado disso. Senhor Antenor, estamos no minuto final da nossa entrevista. Infelizmente, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações que o senhor achar conveniente, portanto. Primeiro, eu queria novamente te agradecer a tua gentileza, a tua paciência e a tua dedicação para que a gente pudesse fazer esse programa, para que a gente pudesse fazer essa entrevista. Dizer que eu fico muito feliz de poder falar com o povo alagoano. Eu sou nordestino, sou de Fortaleza, sou cearense, e nós todos somos irmãos nordestinos e estamos aí nessa luta para fazer desse país cada vez melhor. E o povo do Nordeste, nós aqui dentro do Nordeste e fora, nós somos guerreiros, estamos aí todos lutando pelo bem do país como um todo. Em nome do CFT, agradecer à TV Assembleia e dizer que nós estamos à disposição e finalizar aqui fazendo um pedido ao presidente da Assembleia e aos deputados que olhem com carinho o técnico industrial, a profissão e o ensino técnico, e, se for possível, nós possamos fazer uma frente parlamentar do técnico industrial na Assembleia Legislativa de Alagoas. Um pedido que eu faço e eu tenho certeza que a gente vai ser atendido. Senhor Antenor, eu agradeço também sua participação e
creio que teremos uma outra oportunidade. Obrigada e até lá. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.